essa história aí do Gerson, hein, indo pro Zenit, vai sair, não vai sair, o Wendel vai ser trocado por ele. O que tá acontecendo de verdade nessa situação toda que veio à tona do nada, justamente no dia da chegada de Jorginho ao Flamengo? Vamos trazer todos os detalhes de bastidores pra vocês, o que tem de verdade, o que não tem, tudo no vídeo de hoje. Além disso, tem atualização importante sobre a negociação com Jorge Carrascal, tem Andreas Pereira podendo chegar no segundo semestre para jogar no restante da temporada. A gente vai trazer os detalhes para vocês. Tem 2 crias do Flamengo indo jogar na Europa e a apresentação de Jorginho hoje, daqui a pouco, sábado, e teve textão do jogador emocionado nas redes sociais. Tudo isso no vídeo de hoje. E eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, Flamengo, que continua a preparação pro Mundial, treinou nessa sexta-feira pela manhã, treina agora no sábado de novo pela manhã e teve a grande novidade nessa sexta-feira que a gente vem falando há muito tempo e finalmente chegou o Jorginho, chegou ao Rio de Janeiro, já conheceu as instalações lá do Ninho do Urubu, conversou com o Felipe Luiz, conversou com o Boto, conheceu já as áreas de lá e deve ser apresentado hoje, sábado, logo por volta aí das 11 da manhã. O Jorginho, que além de conhecer lá o CT, ele postou nas redes sociais um texto aí sobre a emoção de estar chegando ao Flamengo. Eu vou ler aqui o texto que ele colocou. Foi com os pés que escrevi minha história pelo mundo, em cada canto um capítulo e em cada passo conquistas. Ganhei títulos, vivi grandes momentos, mas no fundo o futebol sempre me falou numa só língua, a do coração. Passei anos longe da minha origem, mas esse jogo que me levou a destinos distantes também me trouxe de volta. E aí botou a bandeirinha do Brasil. E hoje, um dia tão especial, me sinto feliz e motivado, com a vontade de um menino cheio de sonhos e uma certeza: o melhor ainda está por vir. Sou grato pela oportunidade e estou muito ansioso para vestir o manto e jogar no Maraca lotado. E aí finalizou com: tu és time de tradição, raça, amor e paixão, e agora sou Mengão. Sensacional, Jorginho chegando para agregar demais ao elenco do Flamengo, elevar e muito o nível do elenco do Flamengo. Toda a sorte do mundo pro Jorginho, que ele jogue muito, tome conta desse meio campo do Mengão, que pode ficar desfalcado. A gente vai trazer no vídeo de hoje essa boataria. Será que é só boato? Ou será que tem realmente alguma coisa acontecendo sobre saída de Gerson pro Zenit da Rússia? A gente vai trazer todos os detalhes. Tem coisa que estão falando que é verdade, mas tem coisa também que não é. E a gente vai trazer aqui tudo no vídeo de hoje. Jorginho, uma curiosidade é que ele já é o 4º jogador com nacionalidade italiana a jogar no Flamengo. Porém, todos os anteriores já têm, muito tempo. O primeiro deles foi Del Nero em 1913, Raimundo Orsi em 1939 e Francisco Miceli em 1946. Então, só agora em 2025 tem mais um italiano jogando pelo Flamengo. Ele, que é considerado italiano porque já fez a carreira toda por lá, se naturalizou, e aí o fato dele ter se naturalizado, ele é considerado agora um jogador italiano. E agora, vamos mudar de assunto. Jorginho, a gente já falou bastante sobre ele esse ano todo, ano passado também. Agora vamos falar de uma novidade que vai ter na Copa do Mundo de Clubes, que é os árbitros usando uma câmera no uniforme, tecnologia que foi usada na partida entre Botafogo e Pachuca no Intercontinental, vai ser utilizada por todos os árbitros na partida e dá um ângulo diferente. Talvez possa ser usada para alguma questão aí de VAR, isso não tenho certeza, mas pelo menos para ângulos diferentes na transmissão vai servir essa câmera aí no corpo do árbitro, né?
E agora, meu amigo, tudo que a gente for falar do vídeo em diante até o final é mercado da bola, porque tá agitado, começando com uma notícia que pra mim não é legal, que é uma negociação avançada do Ryan Lucas para sair por empréstimo para o Sporting de Portugal. Tá? E aí, vamos ler a notinha aqui do Vene Casagrande. O Sporting de Portugal, perto de contratar o volante Ryan Lucas do Flamengo por empréstimo e com opção de compra. A oferta foi enviada e aceita pelo jogador, seus representantes e a diretoria do Flamengo, últimos detalhes sendo discutidos. E aí, o Flazoeiro informou que ele estava sendo monitorado há alguns dias atrás e agora o Ryan Lucas, cria de 20 anos, tá na iminência aí de ir para o Sporting. Ele que é destaque da base do Flamengo, costuma ser convocado para as categorias de base da seleção, então boa chance dele sair, porém depois disso saiu em alguns lugares aí a informação de que essa opção de compra não seria por 100% do passe do jogador. Mas independente disso, o fato dele sair e aí comprarem uma porcentagem do passe dele já significa que ele não vai jogar pelo Flamengo mais, o que eu acho uma lástima, porque eu acho ele jogador muito interessante, acho que ele tinha muito a agregar ao Flamengo. Nessa fase agora que o Flamengo ficou com muitas peças machucadas no meio campo, o Felipe Luiz optou muitas vezes por colocar ali o Everton Araújo, e eu acho que o Ryan Lucas merecia mais chances nesse time do Flamengo. E até o Mauro César chegou a mencionar que ele questionou em alguns momentos alguns membros da diretoria, e a resposta foi que a equipe técnica do Flamengo, principalmente o Felipe Luiz, entendem que o jogador não tem o perfil do elenco, o perfil tático do elenco do Flamengo. E aí ele acabou não tendo tantas chances assim. A minha tese é que essa negociação já devia estar ocorrendo há algum tempo. E inclusive essa possibilidade de saída dele fez com que ele acabasse não sendo tão utilizado agora, para que ele já tivesse tudo finalizado para sair. Então, vamos ver se isso vai se concretizar mesmo, mas para mim é uma notícia chata. Acho que o Ryan Lucas tinha muita possibilidade de brilhar pelo Flamengo ainda. E tem outro garoto da base podendo sair, outra joia da base, que é o goleiro Caio Baroni, negociando com o Celta de Vigo da Espanha, com boas chances também de deixar o Flamengo. Então, mais um aí. Já o Caio Baroni não é para mim uma perda tão grande quanto o Ryan Lucas, principalmente se a gente for falar que ele tá indo por empréstimo com opção de compra. Uma forma, o Flamengo liberando muito fácil ele, muito mais fácil do que poderia. E a gente não sabe também até que ponto é a vontade do jogador. Então qualquer novidade que eu tenha sobre essas duas saídas aí, eu trago aqui pra vocês. Mas não acho uma notícia muito legal de dar, não. Mais uma novidade que até ontem era iminente a ida do Carlinhos saindo do Vitória, indo pro Remo, com o Marcos Braz levando o jogador pra lá. Mas agora tem uma atualização que foi trazida inclusive pelo próprio Marcos Braz, dirigente do Remo, disse que o Carlinhos não aceitou ir pro Pará, pro clube do Remo, que deseja ficar em Salvador, cidade do Vitória, no Leão, e o atacante está fora dos planos. Então a gente vai ter que ver qual vai ser o destino do Carlinhos agora, porque o Vitória não quer ele, e o time que é o Remo, o Carlinhos não quer ir, o Flamengo também não quer de volta. Ele vai acabar ficando encostado lá no Vitória, sem jogar, a não ser que apareça algum outro time de lá, da Bahia, de Salvador, para ficar com o Carlinhos. Vamos ver. Mas a princípio o Flamengo não aceita de volta, o Vitória continua pagando o salário do jogador, mesmo sem utilizá-lo. Carlinhos, que como a gente trouxe aqui, tem 19 jogos e 4 gols com a camisa do Vitória, desde que foi emprestado. Mudando de assunto agora, vamos falar um pouquinho de Carrascal. Teve uma atualização aí trazida pelo Vene Casagrande na tarde/noite dessa sexta-feira, falando que o Flamengo, a princípio, tá jogando a toalha na negociação com o Carrascal, pelo menos em relação a Mundial de Clubes.
E aí vamos ler o trechinho aqui. Para a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo já jogou a toalha e sabe que não conseguirá a contratação de Jorge Carrascal. A ideia é trabalhar com paciência para não cometer loucuras financeiras. A diretoria continuará tentando a chegada do meio colombiano pensando no segundo semestre. E aí fica aquela questão que o Flamengo tinha dito um tempo atrás. Até no vídeo de ontem eu questionei, será que o Flamengo vai pagar mesmo 15 milhões de euros para trazer o Carrascal na correria para jogar o Mundial? E aí a notícia, a atualização seguinte já vem de encontro com essa minha fala. O Flamengo não vai pagar valores exorbitantes só para acelerar as negociações. Vai negociar com calma, mesmo que o Carrascal só venha depois do Mundial. Então, vamos acompanhar aí e ver no que vai dar essa questão dos valores aí, se vai haver acerto. A informação que o Carrascal está fazendo uma pressão muito grande lá na Rússia para sair, ele quer muito vir para o Flamengo. E aí, eu encontrei aqui, foi até no perfil do Pablo Rafael Rua, no Twitter, uma fala do Galhardo quando o Carrascal jogava lá no River, uma fala dele em 2022 sobre o futebol do Carrascal. Jogadores talentosos são o meu ponto fraco. Você sempre tem que dar mais tempo a eles do que aos outros. Você viu o Carrascal jogar? Quando ele joga, ele pega a bola, todo o campo se levanta e eles sabem que algo pode acontecer. Há poucos jogadores no mundo que conseguem gerar isso. Então, elogios e mais elogios para Jorge Carrascal. Agora, dessa vez, um elogio aí do Galhardo, que era o técnico em 2022 de lá, do River Plate. E agora, vamos falar do assunto que não saiu aí da boca de todo rubro-negro nessa sexta-feira à noite, principalmente, que é: que história é essa do Gerson estar saindo para o Zenit logo após o Mundial? Vamos lá. Existe o interesse do Zenit há muito tempo, desde antes do Gerson renovar o contrato. E aí, o Gerson renovou com a condição de reajuste salarial e tinha uma outra condição, que era o reajuste da multa rescisória, só que em vias diferentes. Reajuste salarial para mais, reajuste de multa rescisória para muito menos. Multa rescisória dele era de 200 milhões de euros, foi para 25 milhões de euros. E é isso que está gerando todo o boato agora, porque o Zenit estaria disposto a pagar essa multa. Porém, o Flamengo colocou nessa multa uma condição de ser um pagamento à vista. O time que quiser levar o Gerson pagando a multa rescisória e nem precisando consultar o Flamengo, precisaria pagar 25 milhões de euros direto, à vista. E a diretoria do Flamengo entende que esse tipo de pagamento, de negociação, não é muito provável de acontecer por parte do Zenit. Se acontecer, ainda assim, dependeria do aval do próprio Gerson. Ele precisaria querer, aceitar, ir para lá. E, a princípio, não é a vontade do jogador. O primeiro passo aí, a primeira parte é essa. Tem um outro detalhe aí. E aí vamos fazer um paralelo aí dos lados todos das negociações. O Flamengo quer negociar o Gerson? No momento, não. Depois do Mundial, talvez. O Gerson quer sair do Flamengo? Não. Não quer. Nem agora, nem depois do Mundial. O Zenit quer o Gerson e está disposto a pagar a multa? Quer muito o Gerson. Tem 25 milhões de euros e acha um valor até razoável. Porém, não necessariamente à vista. Não seria tão fácil fazer o Zenit pagar esses 25 à vista. Mas é possível. Tem muita grana lá no futebol russo. E pelo Gerson, um cara que é titular da seleção brasileira hoje, não seria um absurdo nenhum o Zenit pagar esse valor. Mas então por que ele renovou com essa diminuição tão grande de salário, de multa? Marcão, também conhecido como pai do Gerson,
que muita gente fala aí, staff do Gerson, é o Marcão. Por que que ele quer tanto tirar o Gerson do Flamengo? É porque ele odeia o Flamengo? Não. É porque ele gosta muito de dinheiro. O Marcão, ele vê como essa transferência aí do Gerson como a última possibilidade de ele ganhar uma comissão gorda, grande na carreira do Gerson. Gerson já tem aí seus 28 anos, chegando aos 30 o valor do jogador normalmente cai vertiginosamente, e aí não chegam mais propostas nesse padrão aí de mais de 20 milhões de euros. E existe aí uma informação de que o salário do Gerson por lá seria, fazendo a conversão aí, algo em torno de 3 milhões de reais. Ele, nessa renovação com o Flamengo, passou a ganhar aí pouco mais de 1 milhão de reais. Então, seria uma diferença grande de salário. O Marcão receberia uma comissão absurda, a gente não tem valores exatos, mas é sempre algo que é bem significativo para o empresário, e nesse caso, inclusive, o pai do Gerson. Então, ele é a pessoa que tenta o tempo todo costurar aí um tipo de acordo. Inclusive, nessa renovação, essa imposição veio dele. Não é o Gerson, eu que faço questão de diminuir a multa. O Gerson também não coloca a barreira, tá? Ele deixa exatamente na mão ali do pai. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não fica se metendo, mas é o Marcão que botou essa cláusula sabendo que poderia chegar essa multa, esse pagamento da multa agora no meio do ano. E tinha muita gente sabendo disso, tá? No momento da renovação do Gerson, muita gente aí envolvida nos bastidores do Flamengo já falavam, e eu ouvi diretamente de algumas pessoas que, olha, tudo bem, é legal essa renovação do Gerson por conta de Mundial, mas não se animem tanto com o Gerson ficando muito mais tempo. Janela abrindo no meio do ano, vai vir muita gente em cima e essa multa mais baixa pode resultar numa saída. Então, o que existe de verdade? Existe um interesse muito grande do Zenit, não foi feita nenhuma proposta ainda, e a tendência é que, caso seja feita uma proposta, já é com pagamento da multa, porque o Flamengo hoje não quer vender o Gerson, ele conta com o Gerson para o restante da temporada. O Pablo Rafael Rua, o jornalista no Twitter, disse que o Zenit cogita ainda fazer uma proposta, em vez de pagar os 25 no Gerson, pagar 5 mais o Wendel, aquele meio campo que estava para vir para o Botafogo e acabou não vindo. O Botafogo cancelou o negócio por ser um clube gerido por uma empresa americana e aí fazer negócio com a Rússia. Eles não quiseram seguir com a negociação, cancelaram o negócio, mas eu não acho que o Wendel valha 20 milhões de euros. Se for para acontecer algo nisso aí, eu acho que o Flamengo tinha que batalhar para receber uma grana maior, trazer o Wendel para repor, porque eles jogam em posições parecidas, mas só 5 milhões a mais acho que não faz sentido. O Wendel nem está na seleção hoje em dia, Gerson é titular da seleção brasileira, a diferença de valores entre eles dois é muito maior do que 5 milhões de euros, pelo menos no que os dois entregam hoje. Comenta aí sua opinião sobre esse assunto, mas vamos continuar acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mudando agora de assunto, vamos falar de Andreas Pereira, que o Flamengo continua monitorando, continua sondando possibilidade de trazer o jogador que fala a todo momento que quer voltar ao Flamengo. Porém, o Fulham não abre mão de receber os 25 milhões de euros que ele já estipulou como valor para a venda do jogador. O Flamengo acha alto demais, não pagaria esse valor. Existe até uma conversa que o Flamengo, que tem cerca aí de 30% a 40% do Rodrigo Muniz, que joga por lá, poderia colocar na negociação para abater aí pelo menos metade desse valor. Aí o negócio poderia começar a fazer sentido. Agora, o Rodrigo Muniz é um cara que está se destacando demais e talvez 40%, 50% dele valha mais do que a metade do Andreas Pereira.
e é nisso que o Flamengo está se apegando. Não é nada para Mundial ainda, mas o Flamengo tenta chegar aí em números, um acordo com o Fulham para fazer aí essa troca, entre aspas, com o Flamengo, pagando um valor a mais. Não, o problema todo é que o Fulham não quer vender uma parte do Andreas Pereira. Ele gostaria desse pagamento integral e o Flamengo só tem uma parte do Rodrigo Muniz, tenta aí tirar pelo menos de 10 a 15 milhões de euros do valor total do Andreas Pereira. E aí sim, caso isso aconteça, talvez o Flamengo amoleça, afrouxe um pouco mais a questão da liberação do Gerson. E a gente vai acompanhar também esse caso aí e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!